O ministro, aliás, do Supremo Tribunal Federal, melhor, André Mendonça, afirmou que não teve acesso à proposta de colaboração premiada do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Acredita no potencial de investigação, de crescimento das apurações e mais das punições dessas pessoas envolvidas com o Banco Master, independentemente de quem elas sejam, os grandes figurões da política, ministros do Supremo, por exemplo? Fala, rapaziada do canal, voltamos com mais um vídeo aí pra vocês aí. Vamos embora, mais uma vez, caso Master, nos holofotes dos últimos dias e dos últimos meses e quem sabe dos últimos anos. Então, o bicho tá pegando no caso Master. O ministro André Mendonça solta que está sendo deixado no escuro e não deixam ele ver a tal delação de Vorcaro. Se nem o juiz do Supremo consegue ver a verdade, imagine a gente, meros mortais. É justiça ou estão escondendo o jogo de propósito, principalmente do relator do caso? Parece até mentira, mas é verdade. Vamos ver aqui agora o pessoal da revista Oeste. O que você acha desse mistério aí em Brasília? Conta pra nós aí depois que assistiu o nosso vídeo aí, beleza? Toca o vídeo. A manifestação foi feita por meio de uma nota oficial divulgada após informações de que o ministro estaria insatisfeito com os relatos apresentados à Polícia Federal e à Procuradoria-Geral da República. Mendonça afirmou que delações são atos de defesa e precisam ser sérias e efetivas para produzirem efeitos na justiça. O ministro também disse que as investigações devem seguir normalmente, independentemente da existência ou não de um acordo de colaboração. Segundo a nota, Mendonça ainda não teve acesso ao material entregue pela defesa de Vorcaro, a Polícia Federal e a PGR. O texto afirma que informações em sentido contrário carecem de fundamento. Alexandre Garcia, muito boa noite. Seja bem-vindo conosco esta semana. A notícia, então, de que Daniel Vorcaro apresentou uma proposta de delação premiada, abriu margem para muita especulação no noticiário de quais seriam os nomes. A gente não tem nenhuma confirmação ainda, até porque esse acordo não foi fechado, ainda não foi finalizado. Precisa passar pela PGR e pela Polícia Federal, precisa do crivo desses dois órgãos, antes, inclusive, de chegar nas mãos do ministro André Mendonça, que veio, então, a público dizer que, formalmente, Alexandre ainda não tomou conhecimento dos termos desse acordo de colaboração premiada. Muito boa noite. Boa noite, Paula, Ana, Piotr, Cauti. Prazer muito grande estar com vocês. Paula, enquanto você falava, eu festejava aqui a minha posição de ontem, quando eu comentei esse assunto. Eu disse, olha, eu não tenho informação primária sobre esse assunto, eu não sei se o ministro está realmente irritado ou não, eu estou muito cauteloso quanto a isso. Agora, o fato é de que deve ter saído lá da Polícia Federal alguma informação mostrando que a delação de Vorcaro estava muito monetarizada e não individualizada. Muito dinheiro oferecido para compensar as coisas que ele fez. Na régua dele, as coisas se medem por milhões, 129 milhões, 500 mil para um, vai ser 300 mil, investe lá num resort 12 milhões, ou manda 8 milhões. Na cabeça dele é isso, as pessoas são todas compráveis, as pessoas que são venais são compráveis. Mas, e aí ele traduziu por dinheiro, oferecendo e tal. Mas realmente ainda não temos nenhuma informação concreta e, obviamente, informação de Vorcaro só se ele realmente contribuir para as investigações. Porque ele tem um concorrente muito forte, que são os telefones dele, os celulares dele. Tem o cunhado dele que quer delatar também. Tem o ex-presidente do Banco de Brasília que quer contar muita coisa, inclusive com o nome do Tribunal de Contas, que a gente já imagina quem seja, aquele ministro que estava advogando pelo Master lá no Banco Central. Então, se a delação dele não servir, tem muita coisa, eu não vou dizer nem subsidiária ou acessória, tem muita coisa que traz a informação, traz o conteúdo, traz o entorno. Esse primo dele, que a gente descobriu agora que naquele dia foi avisado por alguém para poder fugir de carrinho de campo de golfe trancoso, coisa fina, foge de carrinho de golfe. Mas é a expectativa. O Vorcaro tem que saber que esse instrumento da delação premiada foi feito para trazer dados novos que sejam importantes a ponto de se aceitar um acordo de diminuição da pena em troca de algo que realmente represente uma contribuição para que as investigações tenham os rumos corretos e cheguem a lugares em que as provas normais, os testemunhos, os indícios não chegariam. Ele tem que ser decisivo em muita coisa. Então, essa é a situação, eu imagino que seja essa a situação do Vorcaro, mas não tem nada de irritação do ministro André, porque eu acho que o ministro André não tem esses sentimentos de emoção que outros juízes caíram, outros juízes foram tentados a ter. Ele é um juiz muito, muito isento e equilibrado, não ficaria
furioso, o irritado, ele simplesmente constataria: isso não é suficiente, devolva-se e diga-se a ele que ele tem mais uma oportunidade, só isso. Ana Paula Henkel, boa noite, seja bem-vinda. É um ponto que o Alexandre nos traz, né? A gente da imprensa precisa ter muita cautela em relação aos termos desse acordo de colaboração premiada. O fato é que a gente ainda não sabe, há muita especulação, inclusive alguns vazamentos seletivos para favorecer interesses de um ou de outra pessoa. Há uma corrida pela colaboração premiada, várias partes interessadas em delatar, em contar a sua versão dos fatos, mas a gente precisa olhar com um certo ceticismo o que está acontecendo. Mas o fato é que o ministro André Mendonça veio a público se manifestar com essa nota, dizendo que, olha, a delação precisa ser séria, precisa estar baseada em fatos e provas, mas eu ainda não tive contato, acesso a esses documentos, a esses anexos que foram entregues pela defesa de Daniel Vorcaro. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Piotto. Parabéns pela capa, Piotto. Espetacular o artigo. Muito bom poder ler um artigo desse porte, entendendo a economia como você mastigou ali para a gente. Boa noite, Cauti, mestre Alexandre. Boa noite à nossa audiência. Paula, veja bem, ontem, aqui nos Estados Unidos, tivemos, né, vamos falar também daqui a pouco, do encontro entre Lula e Donald Trump, pois o caso Banco Master, Vorcaro, ele é mais noticiado aqui do que o próprio dia de ontem. O dia de ontem você quase não encontra na imprensa o encontro de Donald Trump e Lula. Mas o caso Master você já encontra, e inclusive já com algumas análises, inclusive de economistas, dizendo que esse caso pode chegar, os tentáculos podem chegar aos Estados Unidos. Agora, a questão da delação, nós somos todos testemunhas de uma delação que foi feita 8, 9, 10 vezes e que colocou gente inocente na cadeia. Então, é como você disse, nós precisamos ter muito cuidado com o que é vazado, como é vazado, nós queremos justiça sim, e pelo que tudo indica, tem muito peixe grande envolvido nessa história toda do Vorcaro, do Banco Master e de todos os tentáculos disso tudo. Agora, o que pode estar correndo nos bastidores, né? Porque assim como há as delações que não, eu falo isso, mas eu não consigo provar, o que pode estar acontecendo também sobre o que o Vorcaro não vai falar, porque nós temos acesso a algumas mensagens de um telefone. Nós ainda temos 7 telefones, nós que eu falo Brasil, apesar de nós não fazermos parte da Polícia Federal ou do Ministério Público ou do Supremo, mas nós estamos interessados, porque nós estamos falando de bilhões e bilhões de reais de dinheiro público também. Então, Paula, eu fico apenas curiosa e para saber o que pode estar correndo nos bastidores, essas negociações, porque a gente sabe que alguma coisa está acontecendo. Ontem, tudo isso chegou num nome muito importante, que foi o do Ciro Nogueira. Então, a gente precisa ter cautela, sim, mas as delações, o que o Vorcaro diz, nós não podemos viver novamente o que nós vivemos com Mauro Cid, que enquanto alguns agentes específicos, e no caso dele, o Alexandre de Moraes, enquanto eles não ouviam o que eles queriam ouvir por parte do Mauro Cid, as delações não eram estabelecidas e finalmente, né, assinadas, e aí outras investigações possam ser abertas. E em contrapartida, vamos ver aqui agora ele, o diretor-geral da Polícia Federal, André Rodrigues, falando a respeito desses desdobramentos aí do caso Master. Ele deixou aqui afirmado, vamos ver aqui o que foi que ele falou com as próprias palavras dele, afirma que o caso Master é o andar de cima do crime organizado. É uma declaração muito grave, muito importante, e da pessoa que realmente deve ter as informações ali toda na frente dele. Então, vamos ver aqui o que o diretor-geral da PF fala a respeito disso tudo. Vamos embora pro vídeo. Diretor, o senhor falou recentemente a jornalistas sobre a operação do Banco Master, quando questionado, disse que a PF trabalha contra o primeiro andar do crime organizado. Eu gostaria que o senhor nos desse mais detalhes, ainda que não possa entrar exatamente na investigação que está em curso pelos seus diretores, mas entender o que quer dizer essa frase. O senhor acredita, o senhor é um homem experiente, já vivenciou muitas operações desse nível, acredita no potencial de investigação, de crescimento das apurações e mais das punições dessas pessoas envolvidas com o Banco Master, independentemente de quem elas sejam, grandes figurões da política, ministros do Supremo, por exemplo?
Tainá, eu acho que nós já chegamos a um ponto que isso está cabalmente demonstrado, e aqui falo pelo período da nossa gestão, e onde nesses 3 anos e meio, praticamente, nós já fizemos inúmeras operações de grande envergadura e atingindo pessoas de diferente estatura econômica, social, política e independente também de matiz político que seja. E isso é importante não só a gente falar, mas a gente olhar para o que foi feito e poder constatar que essa é uma política atual, onde a Polícia Federal investiga focado na prisão de lideranças, na descapitalização do crime organizado e também alicerçado na cooperação doméstica e internacional. Esse caso que você refere é do caso Master, né? E quando falo de andar de cima, eu acho que já ficou patente para todos que nós sim estamos falando do andar de cima do crime organizado, basta ver as cifras envolvidas, é tudo na casa de bilhão ou bilhões, e envolvendo pessoas de alta capacidade econômica, de grande desenvoltura social, e aqui nós não estamos olhando para a questão política. Nosso trabalho é técnico, vai ser sempre técnico, e nós acho que já demonstramos isso, e eu espero, Tainá, que é exemplo do caso que citamos, que levou a condenações também muito importantes do Poder Judiciário, que essa investigação, assim como as outras 40 e poucas mil investigações que a Polícia Federal tem em curso, sejam conclusivas e que permitam, com o devido processo legal, a ampla defesa e todas as garantias fundamentais, que aqueles que forem responsáveis pelos crimes sejam também severamente punidos nos termos rigorosos da lei. É assim que nós temos que pensar e atuar. Agora com vocês, pessoal. Deixa aqui nos comentários o que é que vocês estão achando dessas notícias aí do editorial de hoje. Então, Mendonça realmente está sendo deixado de lado do caso que ele é o próprio relator. Parece mentira, mas é o Brasil de hoje que a gente está vivendo aqui. E o diretor da PF, André Fernandes, ali, comentou ali, deixou claro ali qual a gravidade dessas informações aí do Banco Master. É o andar de cima, cara. É a nata da política brasileira envolvida com o crime organizado. Então, o que é que vocês acham aí? Conta nos comentários aí o que é que vocês acham de todas essas notícias aí, beleza? Valeu! Curta, comenta e compartilha para nos ajudar. Até o próximo vídeo.